E ao longo dos últimos dias, os mercados aqui no Brasil, obviamente, reagiram e muito à guerra no Oriente Médio. Sobre essa semana da Bolsa Brasileira, que está terminando, a primeira semana com a guerra no Irã, eu converso agora com o meu xará, Fernando Bresciani, analista de investimentos do Andbank. Olá, xará, muito boa tarde estar aqui com a gente. Como esta semana está terminando, a aversão ao risco prevalece, mas ela prevalece de um jeito que sempre vimos ou o investidor está reagindo de maneira diferente? Pode ser uma forma que a gente sempre vê, quer dizer, quando a gente já teve outros problemas e outras guerras, outras confusões, a gente vê a primeira coisa, quer dizer, sobe a curva DI, sobe o dólar, cai a bolsa, né? Eu estava olhando até agora há pouco, até meia hora atrás, a bolsa acumula nessa semana e no ano e no mês é uma queda de 5%. Devolvendo parte de toda aquela alta de janeiro, fevereiro. A gente vê o dólar subindo tudo de um pouco, né? E as curvas de DI também. Mas é curioso porque a gente tem uma situação em que existe um foco especialmente no tema petróleo e energia. Como é que estão se comportando esses ativos? O investidor que está comprado em papéis ligados às petroleiras está conseguindo, de alguma maneira, surfar neste momento ou não? A incerteza é tão grande que mesmo as petroleiras acabam ficando para trás. Olha, elas ainda não subiram que elas deveriam estar subindo, né? Eu acho que no primeiro momento ficaram achando que isso vai durar só um pouquinho, de leve, agora já tem dúvida se vai durar mais tempo. Então, com isso, os preços estão reagindo bem, quer dizer, o preço da Petrobras, da PetroRio hoje está subindo bastante. E se a gente tiver mais dias de alta, elas vão surfar isso mais para cima ainda. E para o investidor que está na Bolsa, quem está mais sofrendo neste momento, xará? Olha, a gente teve um fluxo muito forte no mês de janeiro e de fevereiro na Bolsa. Isso puxou a Bolsa, puxou ela de uma forma muito rápida. E alguns papéis chegaram até a ficar caros. Todo mundo que estava na Bolsa acabou ganhando dinheiro nesses 2 meses. Agora, todo mundo sofre um pouco porque a Bolsa vem realizando. Aqueles que estão nos papéis de petróleo sofrem menos, não é? Mas, de certa forma, todo mundo está devolvendo parte do ganho que teve nos meses de janeiro e fevereiro. Por que a gente tem observado um movimento tão acentuado, por exemplo, entre os bancões? Por que eles estão devolvendo parte da valorização? Ontem caíram em bloco, assim, de um jeito muito expressivo. É o gringo que está desfazendo essa posição? Olha, eu estava olhando a posição, ela demora um pouquinho, ela sempre tem um deságio, não é? Uhum. Se você olhar, quer dizer, até o dia 3 de março, a gente tinha aqui no fluxo estrangeiro 42 bilhões. Até o dia 3, quer dizer, terça-feira, entraram mais 320 milhões na Bolsa. Ele aparentemente ainda não está saindo, quer dizer, não saíram dados esses últimos dias, mas aparentemente não está saindo. O que acontece é que os bancos tiveram um desempenho muito bom na Bolsa, eles entregaram resultados robustos, né? Pagaram bons dividendos. E a gente estava olhando, eu estava olhando, por exemplo, Banco Itaú chegou a pagar, a valer 2,5 vezes valor patrimonial. É um valor alto, né? Agora ele está realizando, ainda está acima de 2 vezes, né? 2,2 vezes, mas ainda é um valor alto. Agora, as pessoas realizam porque a alta foi muito forte e todo mundo fica com medo da inadimplência, porque se você tem cenário de petróleo, você tem um aumento de custos, né? Vendo custos, há repasses para toda a cadeia, o juro cai menos e aí todo mundo fica com medo da inflação que vem crescendo, né? Desculpa, a inflação não, a inadimplência, que vem crescendo um pouquinho entre os bancos, né? Mês a mês. O Itaú é o campeão que consegue controlar, mas a gente olha a inadimplência brasileira, mês após mês, acima de 90 dias, vem subindo. E você mencionou a inflação, Bresciani. De fato, é um canal de transmissão, né? Quando você tem petróleo mais caro, eventualmente um aumento da gasolina, eventualmente o dólar ficando num patamar um pouco mais elevado, tudo isso se transforma em inflação. A gente começou a semana já com uma frase um pouco esquisita, o secretário de Tesouro, que não deveria falar sobre isso, mas falando que, olha, talvez a guerra encurte o ciclo de queda dos juros. Eu queria te ouvir sobre como tem se comportado o mercado de juros futuros e na Bolsa
os papéis de varejistas e daquelas empresas que estão alavancadas. Essa galera sofreu, né? Sofreu. A gente está no meio da safra de balanço, né? Ainda falta muita coisa por sair, mas toda empresa alavancada, a gente olha a relação dívida líquida EBITDA desse TRI, do quarto TRI versus o terceiro, todo mundo piorou um pouquinho, né? E já tinha piorado um pouco o terceiro em relação ao segundo. O varejo é o setor que mais sofre com essa alta de juros, né? E os que mais se defendem são as empresas de energia nesse cenário, né? E para o mercado de juros futuros, o que vocês têm dito para os clientes aí do banco sobre esta frente do mercado? A expectativa, agora na reunião do dia 18 do Copom, é que o juro caia 0,5%, né? Aqui dentro. Agora, todo mundo está na dúvida, né? Porque como estará o conflito na semana do Copom, né? Vai cair meio ou pode cair menos, né? Talvez parece que a treta não está no primeiro movimento, né? Talvez os passos seguintes é que geram mais dúvida do que o começo, mas coisas ainda podem acontecer até a reunião, então o cenário não está claro ainda, né? Porque se isso desanda, você tem um cenário caótico, esse aumento de custos, aumento de frete, repasses para toda a cadeia, desorganização entre oferta e demanda de alguns produtos, a gente sobe com fertilizantes, não é? E diversos outros produtos que a gente exporta para lá, tende a exportar menos, cria uma bagunça danada. Fernando Bresciani, analista de investimentos do End Bank, obrigado pela conversa, bom fim de semana, meu caro. Igualmente. Tchau, tchau. Um abraço.